Alô, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de óculos de sol unissex da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda. Para concorrer a essa belezura, inscreva-se no canal, se não é inscrito ainda, dê o seu like, comente a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ative o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova e muito importante também, gente, acompanhe o vídeo até o final. Tudo isso vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda de repente colocar esse óculos no seu rosto. Já pensou? É a nossa parceira Fonzag que tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão aqui na descrição para quem se interessar, tá bom? Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Ele foi o meu primeiro amor. Primeiro e por que não dizer o único? Eu sei que ainda sou nova para falar uma coisa dessas, para afirmar assim, com tanta convicção. Só tenho 37 anos. Sei que ainda vou conhecer outros homens pelo caminho. Mas é que eu tenho tanta certeza de que nunca mais vou amar alguém como amei o Jefferson. Posso até gostar, quem sabe até me apaixonar. Só que amar de verdade do jeito que eu amei, acho que isso nunca mais. Olha, chega até a me doer o coração quando eu lembro da nossa história. Eu era tão novinha quando senti meu coração batendo forte pela primeira vez. Devia ter o quê? Uns 12 ou 13 anos no máximo. Era uma menina. Só sei dizer que ele morava ali na minha rua, bem em frente à nossa casa. Naquela época era tudo diferente. As crianças, por exemplo, costumavam se reunir na rua para brincar de bola, jogar vôlei, esconde-esconde. Não havia violência de hoje em dia. A gente ali na rua, por exemplo, tinha esse costume. Todo final de tarde se reunia para brincar. E não tinha aquela coisa de meninos para um lado e meninos para o outro. Não. Brincava todo mundo junto. Era a maior festa. Foi nessa época de ouro que eu me encantei pelo Jefferson. Aliás, eu e metade das meninas da nossa rua. Mais do que isso, tinha algumas que vinham da rua de baixo e da rua de cima só para poder ficar perto dele. Também pudera. Era difícil resistir àqueles lindos olhos azuis. Aquele seu cabelo cacheado, que mais parecia o cabelinho de um anjo. Meu Deus, ele era tão lindo. Sem exagero nenhum, o Jefferson era o sonho de toda menina ali do bairro. Para mim, ele era um príncipe, o meu príncipe encantado. Pelo menos na minha imaginação. Porque a verdade é que, enquanto eu o amava, ele nem sabia que eu existia. Mais do que isso, tinha um problema. Até por ser bonito, até por ser tão cobiçado, o Jefferson era muito convencido. Mas olha, metido. Eu sempre o amei, mas isso eu não posso deixar de falar. Era convencido, metido demais. Tinha gente que, inclusive, não gostava dele. Por esse motivo. Porque ele era arrogante. Talvez por ser um dos mais velhos ali da turma, ele quase não dava moral para nenhuma de nós. Eu, por exemplo, depois que me descobri apaixonada, estava na casa dos 12, 13 anos, que era a faixa etária média ali do pessoal, enquanto ele já estava com 15, quase 16. Naturalmente, que ele preferia ficar com meninas mais velhas, que já tinham corpo de mulher. Ele nos desprezava. Essa era a grande verdade. Quer dizer, pelo menos em termos de namoro, de paquera.
só misturava com a gente ali na hora da diversão. E também não era sempre, não. Às vezes ele só ficava olhando à distância. Eu era apaixonada por ele. E sabia que não era a única. Repito, era difícil resistir àqueles olhos azuis. Aquele cabelinho todo cacheado. Como eu já falei, tinha horas que você olhava assim para o seu rosto e ele parecia mais um anjo. Era olhar e se encantar. Só eu sei como me sentia quando escutava as meninas comentando a respeito dele. Olha, me batia um ciúme, um aperto no coração. E quando via de namorico com alguma garota, então, meu Deus do céu, como eu sofria. A minha mãe não me deixava ficar até muito tarde na rua. Começava a escurecer e ela já apontava na janela me chamando, enquanto a maioria do pessoal continuava ali brincando, conversando. Nessas horas, como eu queria poder ficar um pouco mais ali pertinho dele. Mesmo que não acontecesse absolutamente nada entre nós. Mesmo que ele não desse bola para mim. Como, aliás, nunca dava. Na verdade, eu sempre fui invisível para ele. Embora para mim isso não tivesse muita importância. Bastava poder olhar para o seu rosto, admirá-lo em silêncio. Sabe, para mim já era o bastante. Eu já me sentia feliz. Quando a mãe me chamava para entrar, eu normalmente corria para a janela e ficava lá, de pendurada, prestando atenção a cada um dos seus movimentos. Desnecessário dizer que a cada dia que passava, a minha paixão só aumentava. Lembro que a gente continuava a jogar vôlei e eu ficava torcendo para sair no mesmo time que ele. Como eu já disse, por ser mais velho, não era sempre que ele brincava com a nossa turminha. Mas quando acontecia de ele se misturar com a gente, eu ficava torcendo para ficar no seu time. Fosse o jogo que fosse a brincadeira que fosse. Ele nunca me escolhia. Só que quando acontecia da gente ficar do mesmo lado, ele era o primeiro a falar. Olhava assim para mim e dizia: só que tem uma coisa, a Luísa é café com leite. No começo, eu não entendia direito o que significava aquela expressão. Café com leite? Eu achava ter graça. Até que uma das meninas me contou o significado. Ela me falou que café com leite era aquela pessoa que não vale muito para o time, que não tem muita importância. Meu Deus, como eu chorei nesse dia. Eu era novinha, só que, puxa vida, também tinha sentimentos. E só de pensar que para ele eu não tinha nenhuma importância, me fazia sofrer tanto. Em casa depois, eu chorava quando começava a lembrar. Só que aquela coisa, o tempo foi passando, eu fui crescendo, ganhando corpo. Se bem que nem foi tanto tempo assim. Na verdade, 8, 9 meses, 1 ano. Eu não tinha nem completado 14 anos ainda. Mesmo assim, meu corpo foi ganhando forma. Lembro que um dia estávamos brincando de casamento atrás da porta. E eu comecei a combinar com uma amiga para me fazer escolher justamente o Jefferson. Para quem não sabe, até porque hoje em dia as brincadeiras são tão diferentes, essa coisa de casamento atrás da porta funcionava mais ou menos assim. Uma pessoa cobria os olhos da gente, assim com uma das mãos, no caso, os olhos da pessoa que estava escolhendo, e ia apontando para os outros participantes e perguntando: você quer esse? Você quer aquele? A pessoa, no caso, tinha que escolher o outro sem ver quem era. E depois que escolhesse, tinha de dizer o que queria fazer com a pessoa. Tipo assim,
passear de mãos dadas até a esquina, dar um abraço, um beijo, ou então escolher um castigo. Pois eu combinei com essa minha amiga para ela me fazer um sinal, para ela apertar o meu rosto assim, disfarçadamente com o dedo, quando estivesse apontando para o Jefferson, para que eu pudesse lhe fazer um pedido. Quando isso aconteceu, eu já emocionada escolhi um beijo. Essa minha amiga ainda perguntou: mas que tipo de beijo? É beijo no rosto ou beijo na boca? Não sei nem como consegui responder. Na boca. Ele ficou olhando para mim, meio sem saber o que fazer. Depois deu uma olhadinha assim para o pessoal, se voltou novamente na minha direção e sorriu de um jeito assim meio malicioso. E você por acaso sabe beijar? Ou ainda é uma BV? Eu não soube nem o que dizer, porque não sabia o que significava aquela sigla. Nunca tinha beijado ninguém. E também não sabia o que era BV. Aí a menina me assoprou que BV significava boca virgem. A boca de quem nunca tinha beijado ninguém. Eu nem sabia como se beijava. Já tinha até treinado algumas vezes em casa, na frente do espelho, mas claro que não era a mesma coisa. Como eu não respondi, não falei nada, ele levantou de onde estava e veio caminhando assim na minha direção. Não tem problema não, eu te ensino. A partir de hoje, você vai deixar de ser uma BV. Olha, é como eu já disse, eu nunca tinha beijado ninguém. Não sabia nem como se beijava direito. Mas quando senti o toque dos lábios daquele que era o meu príncipe encantado, meu Deus do céu, eu quase desfaleci. Que coisa gostosa. Me deu assim uma moleza, um tremor pelo corpo todo. Tamanha foi a emoção que tomou conta de mim. Ah, se Deus fizesse com que aquele momento não acabasse nunca mais, eu queria viver e morrer, com a minha boca grudada na boca do meu príncipe encantado. E não foi um beijinho qualquer, não. Desses que a gente só encosta assim os lábios um no outro e ponto. Não. Foi um beijo que durou, olha, no mínimo, uns 10 segundos. Se bem que para mim pareceu até uma eternidade. Ele até me envolveu um dos seus braços, me apertou assim bem forte enquanto me beijava. Foi um beijo completo, acompanhado de abraço e tudo. Muitas meninas já tinham pedido um beijo para ele nessa brincadeira e ele dava só um selinho. Às vezes não era nem na boca, era no rosto, assim, na bochecha. Só que a mim ele beijou na boca. E olha, beijou com gosto, com vontade. Isso, é claro, só serviu para me deixar ainda mais apaixonada. Para se ter uma ideia, eu nem escovei os dentes aquele dia, só para ficar com o gostinho da sua boca na minha. Pena que não passou disso, daquele beijo inesquecível. Pena que ele nunca me olhou do modo como eu gostaria que olhasse. Aquele foi apenas um episódio. Aquilo passou e acabou. Depois disso, pouco a pouco, de crianças, de adolescentes que éramos, a gente foi crescendo, fomos ficando adultos. Inevitavelmente, deixando as brincadeiras de lado. De tudo, só uma coisa não mudou: o amor que eu sentia por ele. Pelo contrário, parece que ficou ainda mais vivo, ainda mais forte aqui no meu peito.
Não demorou muito e ele começou a namorar firme. E para o meu desgosto, ainda trazia a namorada em casa. Aliás, não sei se era sorte ou se era azar ele morar justamente diante da minha casa. No começo foi bom. Eu podia ficar olhando para ele, dali do quintal ou da janela. Só que depois que ele começou a namorar, para mim aquilo se tornou um verdadeiro suplício. Só eu sei quanto me doía vê-lo de beijos e abraços com outra. Eu sofria demais. Acho que não tem nada pior que você saber que é invisível e justamente para aquela pessoa que você considera a pessoa mais importante do mundo. Eu continuava sendo café com leite para ele. Alguém sem nenhuma importância. Do mesmo jeito que ele se referia a mim na época das nossas brincadeiras de rua. Foi desse modo que acompanhei a maior parte das fases da sua vida. Da janela do meu quarto ou do meu quintal. Dali da minha casa, engolindo o choro para que meus pais não escutassem, eu vi seguindo sua vida, enquanto eu ia ficando parado no tempo. Da última vez que o vi, já se passaram 19 anos. Somando aos 18 que eu tinha na época, estou hoje com 37. Tenho gravado na memória o dia em que aquele caminhão de mudança encostou diante da sua casa e levou o meu príncipe para bem longe de mim. Eu acompanhei tudo. Da minha janela, como sempre. Já tinham me dito que eles iam se mudar. Eu só não sabia que sofreria tanto quando aquele caminhão partisse levando o meu amado para bem longe de mim. Nem para onde eles tinham se mudado eu sabia. Eu só sabia a saudade que sentia. Era só disso que eu tinha consciência. Como me doeu. Meu Deus, como doeu. Apesar de nunca ter havido nada entre nós. Ele tinha namorada, sequer me olhava na cara. A única coisa que tinha acontecido era aquele beijo. Mas é como eu disse, ele sempre foi tão convencido. Parecia que tinha o rei na barriga. Muita gente não gostava dele. Tinha gente que o detestava, inclusive. E justamente por isso. Por aquela pose. Por ele ser metido, arrogante. Só que eu não. Para mim, ele era um príncipe. Por mais que ele nem soubesse que eu existia. Hoje estou com 37 anos. Continuo sozinha. Embora, de certo modo, sozinha por opção. Sempre achei que, se for para estar ao lado de alguém que não me complete, eu prefiro então continuar só, do jeito que estou há muito tempo. Sei que ainda sou nova, mas é como eu já disse lá no início dessa minha carta. Eu acho que nunca mais vou amar ninguém do jeito que amei o Jefferson. Ele foi meu príncipe encantado. Foi um amor platônico, unilateral. Um amor não compartilhado, porque só eu amei. Só que mesmo assim, foi tão marcante. Posso até gostar de outro homem, quem sabe até me apaixonar. Mas amar de verdade do jeito que eu amei, isso eu acho que nunca mais. Essa certeza eu tive quando, algum tempo atrás, sem querer, o encontrei na internet. Um dia eu comecei a lembrar da nossa infância e dos nossos tempos de criança, daquelas brincadeiras, e começou a me dar, assim, uma saudade. Aí eu fechei os olhos e comecei a lembrar
as minhas amigas, as brincadeiras de rua. E aí, naturalmente, que comecei a lembrar dele. Ele foi a pessoa mais marcante na minha vida. Não apenas na minha infância, mas na minha vida toda. Comecei a lembrar e começou a me dar aquela saudade. E começou a me bater aquele sentimento de... Aí eu pensei na internet, quem sabe... Só sei dizer que tudo que vivi naquela época bateu tão forte em mim que a imagem dele não me saiu mais do pensamento. Resolvi então procurá-lo numa rede social. No que digitei o seu nome, percebi que havia inúmeros Jeffersons, inclusive com o mesmo sobrenome. Pois olha, eu entrei no perfil de um por um. Um por um. Até que me deparei com aquela fotografia. Olha, só mesmo Deus para saber o que senti. Só mesmo Deus para saber a dimensão da emoção que tomou conta de mim quando eu me deparei com aqueles mesmos olhos azuis. Ah, aqueles olhos azuis. Os mesmos olhos azuis que tanto me encantaram. Os mesmos olhos azuis por quem eu tinha me apaixonado. Olha, cheguei a chorar, a tremer e a pronunciar seu nome em voz alta. Jefferson, é você. É você, meu amor. É você, meu príncipe. Era mesmo ele. O cabelo já não estava mais cacheado. Para dizer a verdade, já não era mais tão farto quanto eu me lembrava. Estava assim mais curtinho. Mas isso para mim não teve a menor importância. Ele continuava lindo. Um verdadeiro príncipe. Olhei tudo. Naveguei no seu perfil de cabo a rabo. Olhei fotos, mensagens, comentários, olhei tudo. Para minha tristeza, pelas fotos, constatei que ele estava casado e que tinha 2 filhos. Um deles, inclusive, era a sua cara. Os mesmos olhos, a mesma cor do cabelo. Foi inevitável voltar no tempo. Um filme passou na tela da minha memória. No final, criei coragem e lhe mandei uma mensagem. Coisa à toa. Nada que o comprometesse. Até porque a última coisa que eu ia querer na minha vida era atrapalhar a sua vida. Escrevi apenas: Oi, Jefferson. Você ainda lembra de mim? Só isso. Um comentário assim, bem pequenininho, bem simplesinho, que passaria desapercebido por qualquer pessoa, menos por ele, é claro. Esperei alguns dias, mas, para o meu desencanto, não veio nenhuma resposta. Ele simplesmente me ignorou. Resolvi insistir. E aí escrevi: Olha, eu até entendo que você não lembre, já faz tanto tempo, mas a gente cresceu junto, na mesma rua, lá no Boqueirão. Você lembra? Dessa vez, olha, eu tinha quase certeza de que ele ia responder. Só que esperei 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 e nada. Nenhuma resposta. Pelo contrário, a mensagem que eu tinha mandado sumiu do seu perfil. O que para mim só podia significar uma coisa: ele tinha apagado. Fiquei triste, claro que fiquei, magoada, mas não desisti. Alguns dias depois, lhe mandei um convite para fazer parte da minha lista de amigos. Até hoje estou esperando resposta. Ainda tentei me enganar, dizendo para mim mesma
que ele talvez não tivesse visto, que mais dia, menos dia, ele me adicionaria e... Triste ilusão. Francamente, às vezes eu me pergunto até quando vou continuar me enganando. A verdade é que ele simplesmente me ignorou. Lembrou de mim, claro que lembrou. Até porque eu não estou assim tão diferente. Só que simplesmente me ignorou, resolveu não responder, não deu bola. Não dá para acreditar que ele não tenha visto aquelas 2 mensagens que eu lhe mandei. Ou que elas tenham sumido por encanto. Foi ele que apagou, claro que foi. Do mesmo modo que continua ignorando o convite que eu lhe enviei para fazer parte da minha turma de amigos, da minha lista. Só eu sei o quanto isso me doeu. Porque, meu Deus, eu não estava pedindo nada demais. Eu não estava pedindo que ele me amasse. Eu não estava pedindo que ele ficasse comigo. Eu estava apenas querendo ser sua amiga, ter a chance de fazer parte da sua vida, de algum modo. Mesmo que fosse assim, através de uma rede social. Fiquei muito sentida, muito magoada. Como continuo até hoje. Tantos anos dedicados à lembrança desse homem. Recordando aquele único beijo, cujo sabor até hoje permanece aqui na minha boca. Ele foi o primeiro que eu beijei. O mais estranho é que depois de tanto tempo, pensei que eu tivesse esquecido, ou pelo menos... Só que, quando olhei para aquele retrato na tela do computador, quando me deparei com aqueles 2 olhos azuis, aqueles olhos que tanto me encantaram, a paixão voltou com toda a força, como se fosse uma fera despertando de um sono profundo, com fome, com sede, com ânsia de viver depois de tanto tempo adormecido. Eu não queria me sentir assim. Juro que não queria. Porque esse sentimento só judia de mim. É duro saber que nem como amiga eu sirvo para ele. Eu continuo sendo o mesmo café com leite do passado, que era como ele costumava se referir a mim, quando jogávamos no mesmo time. Sou ainda a mesma pessoa sem importância, a mesma pessoa invisível, que não fede nem cheira, que não faz diferença nenhuma para ele. É muito triste saber que enquanto eu choro, ele nem lembra que eu existo. Sabe? Maldita hora que resolvi procurá-lo na internet. Eu podia até não estar feliz, mas a dor estava adormecida. Estranho amor. Esse que sinto há tanto tempo. Nunca me trouxe um dia de felicidade, mas teima em permanecer dentro de mim, mesmo depois de tantos anos. Um amor que vive da lembrança de um único beijo, não mais do que um beijo. Um amor que só existiu na minha imaginação. Porque só eu o amei. Só eu o amei. Mas que hoje eu sei, vai continuar me judiando até o último dia da minha vida.